Você acompanhou aqui no Globo Esporte a trajetória das equipes mineiras nas principais competições deste ano. E agora a gente vai relembrar os momentos que marcaram a torcida em 2010. O futebol teve cenas inusitadas em 2010. Campeonato Mineiro com atropelamento de passarinho. Campo com cara de rio. O estadual teve reclamação. A arbitragem foi questionada por dirigentes, técnicos e jogadores. Também vimos golaços e defesaças. E uma final inédita. O Ipatinga eliminou o Cruzeiro na semifinal e foi para a decisão pela terceira vez na história. Enfrentou o Atlético, que buscava o título mineiro de número 40. E foi o Galo que comemorou, com direito a gol de Marques na despedida dele do futebol. O Atlético é campeão mineiro de 2010! E os jogadores do Galo ainda foram maioria no troféu Globo Minas. O Cruzeiro estava de olho na Libertadores, queria o tri. Deixou para trás bolivianos, argentinos, chilenos, venezuelanos e uruguaios. Mas nas quartas de final, parou no São Paulo, adversário vencido no ano anterior. A revanche veio com 2 vitórias dos paulistas. Na Copa do Brasil, o Ituiutaba saiu na primeira fase. O Uberaba caiu na segunda, diante do Fluminense. O Atlético foi mais longe. Começou a competição dando um show. Obina, então, fez 5 gols em um só jogo lá no Acre. Depois, o time passou por Chapecoense e Sport. O adversário seguinte era o Santos, de Neymar, Robinho e Paulo Henrique Ganso. No primeiro jogo, pressão do Galo e vitória no Mineirão. Mas na Vila Belmiro, o Santos ficou com a vaga nas semifinais. 2010 também teve Copa do Mundo. A África do Sul foi sede pela primeira vez. A torcida viveu a expectativa do hexacampeonato e lotou a Praça da Estação em Belo Horizonte em todos os jogos da seleção brasileira. Mas a Holanda acabou com a festa, lá na África e por aqui. Campeonato Brasileiro. O Uberaba quase chegou à Série C, perdeu a vaga para o Araguaína, do Tocantins. O Ipatinga foi rebaixado para a terceira divisão. Uma notícia boa veio do Pontal do Triângulo. O Ituiutaba foi vice-campeão da Série C e se classificou para a segundona do ano que vem. O América também comemorou. Voltou à elite do futebol brasileiro depois de 9 anos fora da Série A. E na primeira divisão, os clubes da capital tiveram que encontrar outra casa para jogar, porque o Mineirão foi fechado para a reforma. Foi difícil para Atlético e Cruzeiro decidirem onde receber as partidas no segundo semestre. O Independência deveria ter sido a opção, mas as obras estão atrasadas. O jeito foi viajar para Ipatinga, 7 Lagoas, Uberlândia. Nessas idas e vindas, o Atlético não conseguia sair do lugar na tabela de classificação. Foram 24 rodadas no grupo dos 4 últimos. A constante presença na zona de rebaixamento foi o principal motivo da demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo. Veio Dorival Júnior e a nova motivação para os jogadores fez o time se recuperar. Para isso, o Atlético abriu mão de disputar a Copa Sul-Americana com o time titular. Foi eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final, mas se salvou da segunda divisão no Brasileiro. Contra o Goiás, chegou ao fim o sofrimento dos atleticanos. O Cruzeiro começou o Brasileirão com Adilson Batista no comando, mas a campanha irregular, seguida da eliminação no Campeonato Mineiro e na Libertadores, fizeram a diretoria demitir o treinador, depois de 3 temporadas seguidas na Toca da Raposa. Cuca foi contratado e assim surgiu um time com atitude diferente nos jogos, ainda mais com a chegada do argentino Montijo. O Cruzeiro foi o time que mais venceu como visitante. Em Uberlândia, viveu grandes momentos. Lá, alcançou o primeiro lugar na tabela do Brasileirão pela primeira vez no ano.
Mas a liderança só durou 2 rodadas. Alguns tropeços fizeram o Cruzeiro perder posições. O time foi ultrapassado por Fluminense e Corinthians. E a 3 rodadas do fim, a polêmica no Pacaembu. Derrota para o Corinthians, com um pênalti muito contestado pelo Cruzeiro. O árbitro marca pênalti! Ainda assim, na última rodada, o título era possível. A vitória sobre o Palmeiras, na Arena do Jacaré, encheu a torcida e o time de esperança. Mas o Fluminense foi o campeão, com vitória sobre o Guarani. O Cruzeiro ficou em segundo lugar e em 2011 terá a oportunidade de conquistar o tri da Libertadores, com Montijo e Fábio, que receberam o troféu de ouro na premiação dos melhores do Brasileirão. O futebol volta em janeiro, com uma das competições mais tradicionais do país, o Campeonato Mineiro. A Globo Minas vai mostrar com exclusividade. Amanhã, aqui no Globo Esporte, você vai relembrar os melhores momentos dos mineiros em outros esportes. Não perca, hein?